muito carinho, nos compartilham com a gente, nos dá essa audiência. E queremos apresentar mais uma vez o nosso irmão Humberto, que com tanta didática, né, com tanta facilidade de nos passar os ensinamentos à luz da doutrina espírita, nessa palestra Perdão e Reconciliação. Vamos lá, Humberto, tem um lugarzinho aqui. Amigos, boa noite. Para nós tratarmos do assunto perdão e reconciliação, acreditamos que aqui ninguém deve ter algum tipo de problema dessa natureza, não é verdade? Bom, então quem cala consente. Na realidade, vamos dar uma olhadinha um pouquinho na questão do conceito do que é a ofensa, o perdão e a reconciliação. Nós sabemos que a questão da ofensa é aquilo que atinge a honra, ou seja, a dignidade da pessoa, a injúria, o ultraje ou a afronta. A questão do perdão é a ação de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e assim vai. E a reconciliação é o restabelecimento das relações entre duas pessoas que haviam se desentendido. Esses são os conceitos básicos a respeito de cada uma dessas situações. Na realidade, nós vamos dar uma olhadinha nas questões históricas sobre a situação do perdão, a questão vista ao longo da história. Por exemplo, na antiguidade clássica grega, na realidade, os filósofos estavam muito mais preocupados com as questões de conhecimento racional do que efetivamente entrarem dentro desse quesito. No Velho Testamento, Deus perdoa o pecador que se acusa. Claro que nessa condição do pecador que se acusava, o Senhor sempre era extremamente rígido. Na realidade, a situação não era assim tão simples. Para chegarmos ao Novo Testamento, que Jesus não só anunciava o perdão, como reivindicava e exercia o poder de perdoar. Muito bem, quando ele dizia os seus pecados lhes são perdoados. Na realidade, nós precisamos aqui fazer um parêntese na questão de quando falamos a respeito desses aspectos, quando Jesus se referia ao perdão. Jesus não poderia, de forma alguma, fazer derrogação de lei natural. Mas a capacitação desse espírito, dada a sua elevação, ele analisava a criatura como um todo. Ele tinha capacidade de ver o problema da criatura resolvida nela mesma. Até porque, nós, sendo herdeiros de nós mesmos, nós trazemos em nossa bagagem todos os aspectos desenvolvidos ou por desenvolver e, efetivamente, todas as situações que nós não corrigimos e necessitamos. Quando Jesus se referia à criatura na questão do perdão, ele efetivamente analisava o todo. Ele não era o momento da criatura, mas o todo, o espírito que ali estava. Então, quando ele dizia seus pecados lhe são perdoados, ou vai e não que a sua fé te salvou, na realidade ele já tinha observado no indivíduo, por exemplo, a questão da cura, fosse ela de natureza psicológica, problemática, né, dentro desse aspecto, fosse ela de natureza externada no físico. Até porque, por vezes, nós interpretamos a situação da enfermidade de uma maneira inadequada. O corpo físico nosso é o saneador do espírito. Na verdade, todos os desequilíbrios que o espírito carregue, o corpo serve para o espírito exatamente como saneador, como dissemos, ou seja, ele vai retirar os desequilíbrios que carregamos no nosso íntimo, ou seja, no perispírito, para o corpo físico e naquele elemento que nós chamamos de enfermidade ou de doença. Então, quando Jesus atuava, ele via todos esses aspectos e via, evidentemente, quando o indivíduo estava curado. Nós podemos notar isso, por vezes, em questões de cirurgias espirituais, onde a pessoa não é tocada, né, não há nenhum tipo de toque no corpo físico e, no entanto, é produzido a cura, porque, na realidade, todo o trabalho é feito no perispírito.
E uma vez sanado o perispírito, você tem o reflexo no corpo físico. E, finalmente, na época moderna, nós temos com Kardec, que traz o relacionamento lógico entre o perdão e a lei de Deus. Ou seja, perdoar é utilizar-se da inteligência nossa em nosso próprio favor. É exatamente o aspecto de utilizarmos esta capacitação que temos, ou seja, a nossa inteligência, para corrigir situações que nós não precisamos levar para outras esferas, para outros momentos, para outras existências. Aquela história de que, por vezes, o indivíduo diz assim, essa eu vou levar para o túmulo. Não vai. Ele vai levar para o berço. Porque vai carregar consigo o problema e vai acabar se manifestando, porque a continuidade se dá no plano espiritual e, por vezes, vai se dar em relação à questão de outra existência ou outras existências, dependendo de como a criatura interprete a questão do problema em si ou daquilo que lhe foi feito. A ofensa e a sua caracterização, por exemplo. O nosso estado emocional pode agravar ou mesmo criar uma ofensa. Por exemplo, o grau evolutivo da pessoa ofendida e da ofensa vai afetar a gravidade dela. Você pode, de repente, ter um indivíduo altamente ofendido porque você peça para ele ir trabalhar. Pura e simplesmente isso. E ele pode se ofender de tal maneira, criando uma situação para si e em relação ao outro, que está fazendo uma simples observação, e levando com isso todos os aspectos em relação a querer, inclusive, se vingar e coisa do gênero. Até porque, perdão das ofensas e evolução, a gente tem isso em relação às questões no Antigo Testamento. A lei de Talião nos trazia ou estabelecia um limite à vingança. Ela proibia o ódio ao irmão, a vingança e o rancor contra o próximo. Quer dizer isso? A verdade, a lei de Talião, juridicamente, era um grande avanço para a época, porque ela limitava aquilo que o indivíduo podia fazer ao outro. Antes dela, se, por exemplo, a pessoa cortasse o meu dedo, eu podia ir lá e tirar a vida da criatura e da família toda dela. A lei de Talião colocava a condição do olho por olho, dente por dente. Significava que, se um indivíduo cortasse o meu dedo, eu teria o mesmo direito de fazer isto a ele, limitado a essa condição. Foi um grande avanço em matéria da evolução do espírito, apesar do rudimentarismo da situação em si. Mas há um grande avanço, é um processo de legislação onde começam a surgir aí as questões do respeito. Dali a gente vai para o Novo Testamento, que aí Jesus não só reitera que devemos perdoar ao próximo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Significa dizer indefinidamente. Né? Ou seja, não adianta perdoar 490 vezes, que são 70 vezes 7, e depois, a partir daí, não se perdoar mais, não é verdade? Ou seja, perguntaram para o Chico, Chico, eu já perdoei 490 vezes. Ele disse assim, cada ofensa. Porque é um exercício de inteligência, não é verdade? Porque toda vez que eu não perdoe, eu vou vivenciar o passado, com características de um masoquismo impressionante. Por que isso acontece? Cada vez que eu não perdoe, eu volto para aquela situação, porque a gente vive aquela situação, só que com um detalhe, com mais experiência. A experiência hoje é maior, o conhecimento é maior, e aí a gente faz referência ao problema com o conhecimento do hoje. Se eu tivesse a capacidade que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, fulano, ciclana, beltrana, não teria feito isso comigo. Na realidade, eu fico vivenciando o passado, e quem vive no passado não tem presente. Logo, quem não tem presente não tem futuro, não tem do que reclamar. E o detalhe é que eu vou aumentando a dose do sofrimento,
porque eu fico estacionado no processo. Não é incomum, em mesas mediúnicas, nós encontrarmos espíritos que, por vezes, estão atrelados a certas situações durante 300, 400, 500 anos. Nós já trouxemos aqui em uma outra palestra um dos casos que nós tomamos conhecimento numa sessão mediúnica. O espírito que se apresentava, ela se apresentava com características femininas e obsediava uma moça, a encarnada, já fazia 300 anos. Então não era uma coisa qualquer. Porque quando as duas estavam no plano espiritual, ou seja, as duas desencarnadas, o tempo fechava lá. Se reencarnavam as duas, o tempo fechava aqui. Ou seja, o tempo fechava em qualquer momento, em qualquer lugar. E o dirigente experiente perguntou, mas escuta, para o espírito, através do médium, evidentemente, perguntou, por que você persegue essa sua amiga, essa sua irmã, esse seu desafeto há mais de 300 anos? Resposta, porque ela cortou o meu cabelo. Bom, você imagina, se você já for fazer o corte do cabelo de uma moça hoje e errar no corte, você já tem um problema, imagina 300 anos atrás, né? Como é que ficava a situação? Ela havia raspado a cabeça da moça. Imagine a humilhação há 300 anos atrás, a exposição desta condição. Mas o interessante para notar não era só esse aspecto, que se nós considerarmos assim, mas como é que uma pessoa pode perseguir outra durante 300 anos, parar no tempo por causa do cabelo? A entidade se auto-hipnotizava na situação e ela se via com a cabeça raspada. O dirigente disse para ela, se eu te devolver o cabelo, você deixa ela? Ela disse, se você me devolver o cabelo, eu deixo. Ele pura e simplesmente fez a aplicação através do médium de um passe na região dos olhos do espírito, tirando dela a máscara que ela havia se imposta por um processo auto-hipnotizante, e quando ela começa a dizer através do médium, o meu cabelo está de volta, você colocou o meu cabelo de volta. Aí ele disse, conforme você havia combinado comigo, você a partir de agora pode deixá-la. Não é isso? Ela disse, não, eu vou deixá-la. Olha que coisa interessante. Nós, às vezes, levamos pela vida toda, paramos num ponto de situações que poderiam ser resolvidas naquele momento, por vezes, por um simples troca de palavras, um simples pedido de desculpas, porque em muitas oportunidades nós até tomamos uma atitude em benefício do outro e o resultado não é aquele que a gente esperava. Não é assim? Até porque, o que acontece? Nós somos criaturas falíveis, nós somos criaturas humanas, e às vezes a nossa atitude de boa vontade não necessariamente é recebida dessa maneira pela outra pessoa. O melhor aspecto para uma situação dessa é nós tomarmos uma atitude, tendo consciência, nós adiantarmos o processo e tomarmos uma atitude do pedido de desculpa e procurarmos resolver ali. Mas talvez você diga assim, mas eu tomei esta atitude e, no entanto, a pessoa não quis receber o meu pedido de desculpa ou não quis me perdoar, às vezes por situações que são muito simplórias. O que eu faço? Ore por ela. Recomendação, inclusive, de Jesus. Ore por aquele que te calunia e te persegue. Como a gente também, por nossa vez, né, já devemos ter caluniado e perseguido pessoas, se nós não lembramos muito melhor, mas a gente vai, então, já ora por atacado, por ambos os lados e resolve a situação, não é fato? Porque, na realidade, se nós pararmos para pensar, muitas vezes nós não temos ainda a capacitação, o entendimento para aceitar do outro o seu pedido de desculpa. Não estamos num estágio, por vezes, de aceitarmos isso, ou o outro aceitar. Então, a melhor medida será orar por ele.
Não adianta se humilhar para a criatura. É muito mais efetivo orar pela criatura. Porque, por vezes, o nível de entendimento dela em relação ao nosso pedido de desculpa não alcança o aspecto da nossa boa vontade e da nossa intenção positiva em relação a ela. E, finalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar diversos pensamentos e explicações acerca do perdão das ofensas. Mas não é só na questão do Evangelho. Se nós pegarmos o Novo Testamento, ou seja, onde nós encontramos toda a passagem da existência, dos exemplos e do trabalho de Jesus em nosso favor, na questão salvacionista que é de Jesus para conosco, né? Que ele vem efetivamente com essa missão de nos salvar. Salvar do quê? Né? Do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento de nós mesmos. E de quem? Obviamente, né? Da própria pessoa. Por isso que ele vai endossar a questão daquilo que Sócrates, 2.500 anos, havia dito, ou seja, 500 anos antes de Cristo. Homem, conhece-te a ti mesmo. E Jesus vem e diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está onde? Inserida em cada um de nós. Inserida em cada um de nós porque nós somos frutos de Deus. Temos a genética divina. Obviamente, as leis de Deus estão na nossa consciência, conforme a resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Obviamente, se isso está em nós, quando nós nos conhecemos em profundidade, nós nos libertamos dos aspectos preconceituosos, das atitudes que não correspondem à condição de filho e filha de Deus. Claro que tudo dentro de um processo, né, gradativo, evolutivo, até porque a nossa natureza não dá salto. Nós vamos evoluindo gradativamente. O principal de tudo isso é não guardar rancor no coração de espécie alguma. O perdão ele não pode ter condicionamento, porque ele não será perdão. Toda vez que nós perdoarmos, ele terá que ser efetivo. Como dizem os nossos irmãos cariocas, se tem algum aí. Se o indivíduo ainda me dá uma certa gastura, o assunto não está resolvido. É óbvio que nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não teremos um nível de relação para aquele com o qual nos prejudicou, com o qual nós não temos uma afinidade, nós não teremos o mesmo nível de relação para aquele que se postou como o nosso inimigo, ou até mesmo nós em relação a ele, nós não teremos uma relação que seja de confiança, como nós temos, por exemplo, com os nossos amigos. Mas o ensinamento é não devolver na mesma moeda, ou seja, não devo pagar o mal com o mal, porque essa atitude é a condição de meramente vivenciarmos a realidade única de uma existência, crendo que nós sairemos daqui e teremos a situação resolvida, ou não. Na realidade, quem vai ensinar isso? O próprio Jesus. Quando Jesus vai nos trazer, e é importante a nossa observação sobre os ensinamentos dele, porque ele diz o seguinte em relação à reconciliação com os adversários. Veja que o ensinamento do Cristo tem mais de 2000 anos. Ele diz o seguinte, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ceitil era o centavo português na época da colonização no Brasil. Ou seja, nós seremos prisioneiros da situação. Se quem ama liberta, quem guarda rancor, mágoa, qualquer tipo de situação dessa natureza, é prisioneiro desse processo, com uma condição que é agravante. A criatura já está enferma e vai trazer enfermidade para a sua própria vida, sem nenhuma relação de condição de reencarnação ou coisa do gênero. Porque nós não somos uma mera repetição de existências anteriores. Nós conhecemos casos,
muito graves de cânceres, porque o indivíduo estava apenas magoado ou magoada. Não era ódio, era mágoa. E a criatura desenvolveu no seu corpo determinados tipos de cânceres de tratamento prolongado, situações graves, por uma questão relacionada com um acontecimento nesta existência, sem nenhuma relação com aspectos reencarnacionistas, situações de karma ou qualquer outra coisa que se coloque. Até porque a nossa existência ela é dinâmica. Nós fazemos uma programação espiritual. Nós não chegamos com um processo fechado. E nessa programação espiritual, aliás, nós estudamos aqui com regularidade nos cursos, e uma das obras que nos traz a informação de uma maneira muito clara, muito objetiva, é o livro Os Mensageiros. Quando nós pegamos os depoimentos dos indivíduos que estavam reencarnados, eles fizeram as programações deles, reencarnaram, aí passam pela existência, voltam desencarnam, estão no plano espiritual, relatando as suas experiências, ou seja, aquilo que programaram, o que fizeram com a programação e o resultado que tiveram. O que é interessante notar, e vale a pena sempre recordar desses aspectos, é que a reencarnação de uma criatura, em relação à sua programação, não enche mais do que uma mão em matéria de itens. Quando chega a ser isto tudo. Parece pouco, né? E é de fato. Primeira condição, aonde, ou seja, com quem nós vamos reencarnar. Não importa se é neste local ou no outro, é o grupo que nós vamos reencarnar. Se nesta nossa existência, já deu uma, nós vamos nos comprometer com um relacionamento com outra pessoa. Se este relacionamento terá responsabilidade sobre terceiros, seja filho direto, seja quem, responsabilidade sobre terceiros, seja filho, seja, vamos ser tutor, coisa do gênero. Aonde nós vamos exercitar os nossos potenciais superiores, ou seja, o bem, não é local, é o como, né? Exercício dos nossos potenciais superiores, porque, na realidade, estar no planeta, nos referindo também a uma obra de André Luiz, que é Sexo e Destino, estar no planeta, nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que fazem exatamente isso. Eles não precisam, pela condição, como não são espíritos ainda, são princípio inteligente ou princípio espiritual, eles não têm a necessidade do exercício do bem. Significa dizer que quando nós reencarnamos, o planeta nos oferece as possibilidades de nós, não é? Na rotina, exercitarmos as qualidades superiores do espírito. Ou seja, a rotina que nós temos por vezes no trabalho, seja no lar, fora dele, etc., está exercitando uma das grandes qualidades do espírito, que é a paciência, a disciplina. São exercícios que acontecem. Então, estar no mundo, como espíritos que somos, significa, então, que nós temos a questão do quarto item para exercitarmos os potenciais superiores do espírito. E, finalmente, o quinto, mais ou menos quando vamos desencarnar. Agora, o detalhe interessante, é o próprio André Luiz que informa que nós desencarnamos, a grande maioria, desencarna muito tempo antes da hora, porque vive-se estressado. Geralmente da seguinte maneira, chega-se aqui sem nada, sai-se daqui sem nada, mas no meio fica brigando por aquilo que a gente não trouxe e nem vai levar. Não é assim? Se a gente não tiver responsabilidade de relacionamento e nem responsabilidade sobre terceiro, ficaram só 3 itens. Não é incrível? Você diz, mas e o restante? O restante é livre-arbítrio. O restante é livre-arbítrio. Veja que é uma situação
de fácil administração. Um dos casos que André Luiz apresenta, o indivíduo viria com esses aspectos normais da sua existência. E o item do exercício do bem, ele seria expositor espírita. Não entendi assim, mas enfim. Ele seria expositor espírita. Bom, muito bem, ele teria lá o trabalho, a família, etc., o exercício junto à família, não é verdade? Que é um exercício de relacionamento ali. Não é? Junto à família, no trabalho há um exercício, se você trabalha no lar, você tem exercícios com as criaturas, uma administração não só da questão de gerenciar o lar em si, mas gerenciar os sentimentos, educação, etc. Então, há todo um processo. Isso aí era normal na vida dele. E ele seria um expositor espírita. Só que tem um detalhe, ele tinha o dom da palavra. E esse dom da palavra o levou para a política, que, a rigor, é um aspecto que não traz nenhum problema quando o indivíduo assimile as questões da verdadeira razão da política, que é estar trabalhando em benefício da sociedade. Mas ele diz, eu não entrei nesses aspectos, eu fui para a politicália, não é? As questões de negociatas e coisas do gênero. Aí ele desencarna, dizendo o seguinte, vivia num castelo, como se fosse um rei, mas miserável interiormente, porque acabou utilizando, inclusive, os recursos que tinha para alavancar a sua própria existência em se comprometer diante da própria vida. Então veja que as questões de uma programação e coisa do gênero, nós não temos tanta dificuldade assim para nós, então, nos reconciliarmos com as criaturas às quais nós não nos identificamos. Nós não trazemos grandes dramas para administrarmos. O que, infelizmente, acontece, e é grande o número, inclusive, dos divórcios, é que os probleminhas começam desta maneira. E vão tomando uma proporção que chega um determinado momento que não se tem mais como se reconciliar por falta de respeito dentro do próprio lar. A grande maioria dos divórcios começam com coisas que são insignificantes, mas que vão tomando corpo, vão ganhando proporção a cada momento, se esquecendo de regras básicas de convivência, né? Que seja respeitar o outro, para que sejamos dessa maneira respeitados. Significa buscar uma vida cristã equilibrada. O que então dissemos não é nenhum bicho de sete cabeças, não é uma coisa impossível de ser alcançada. A nossa reencarnação não é um processo de pena, de sofrimento, de cobrança. A nossa reencarnação é para que nós passemos por ela de uma maneira administrada. Não significa, obviamente, que nós teremos todos os aspectos de felicidade relacionados numa existência, até porque a Terra não é uma colônia de férias. Né? Que o indivíduo, ou tem alguns, às vezes, que dizem o seguinte, eu estou aqui só de passagem. Não é verdade. Nós não estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui para exercitar os nossos potenciais, através daquilo que nós fazemos em relação ao benefício nosso e da sociedade que nós podemos estender, a começar da sociedade familiar. Então, uma existência cristã equilibrada vai nos trazer o quê? Simples, o amor entre os homens, que é o caminho para a aproximação de Deus. Por isso que Jesus, sabiamente, ele sabia que nós íamos nos encontrar hoje aqui, não é? Pós-furacão, que nós íamos nos encontrar, que Jesus sabia disso? Sim, sabia. Um espírito crístico tem essa capacidade. E ele sabia muito bem que nós definiríamos Deus de uma forma maravilhosa, porque a questão de Deus em nós também evoluiu. No primitivismo do ser, o Deus tinha relação com as coisas da natureza. À medida que nós fomos evoluindo, sai aquele Deus, não é, de exércitos, o Deus de Moisés. Já era uma questão monoteísta, mas era uma condição de
de um indivíduo, não é? com características humanas, e vamos para um Deus com Jesus, que não muda a forma, mas trabalha o conteúdo, onde ele apresenta a Deus como Pai. Saindo dali, nós vamos encontrar a definição no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na primeira pergunta, que Kardec faz aos espíritos da seguinte maneira: o que é Deus? E não quem, porque ele não personaliza. E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária e não primeira, porque senão teria uma segunda, de todas as coisas. Isso é uma definição. Racionalmente, o que é? Nós ainda não alcançamos a condição de racionalizar a divindade. E Jesus sabia disso. Para simplificar, ele disse: um segundo mandamento igual a este. E aí é racional. Ama o próximo como a ti mesmo. O próximo a gente racionaliza e sabe quem é. Não é? Está dentro de casa. Ainda bem que eu moro sozinho. Não dá para escapar. Porque a gente se relaciona com os outros. Nem que seja na I-95. Né? O Senhor nos proporciona o relacionamento. Sempre. Para que nós possamos, de que maneira? Nós não só somos seres sociáveis, porque é dentro desse processo que a criatura auxilia e é auxiliada. De que maneira? Processo lapidativo, de lapidação. Tem um certo atrito, não é? Não é necessário, mas é para exatamente esse aspecto. Quando nós amamos, quando nós procuramos exercitar para com o outro as coisas positivas, atitudes positivas, nós glorificamos o Criador. Porque quem procura amar a criatura ou a sua criação, ama o Criador. Que a gente não entende racionalmente, mas consegue entender racionalmente e exercitar o sentimento na figura do outro, a começar da natureza de uma maneira geral. Porque quem não respeita os seres que estão abaixo na condição evolutiva não será capaz de se identificar com a criatura que se lhe é semelhante. Não é assim? Muito bem, então não é um padrão de exigência de uma alteração evolutiva de um momento para outro. É um processo gradativo. O egoísmo, a injustiça e a imperação é o que acabam nos impulsionando para o mal. A indiferença para com o próximo é o grande problema no mundo até hoje. Até porque perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que ela mais gostaria que a ciência inventasse. E a Madre disse, pura e simplesmente, uma pílula que curasse a indiferença. E é tão interessante que no mundo atual nós estamos sendo chamados ao exercício para sairmos dos aspectos da indiferença. Essas situações que acontecem ou conosco ao nosso redor, próximo de nós, e nós temos 2 grandes exemplos agora, e estamos tendo um terceiro que acaba de passar por Porto Rico, está fazendo o quê? Nos chamando a atenção. Não só esses casos, porque existem casos muito piores ao redor do mundo, mas eles estão nos tocando de perto para fazermos o quê? Exercitarmos o amor em favor do semelhante através da prece intercessória, que é um dos veículos de caridade mais significativo, quando a criatura pede ao Criador que interceda por pessoas que ele sequer conheça. E essas pessoas sequer sabem que você existe. Está vendo como a vida nos traz as oportunidades de nós fazermos grandes revoluções no nosso íntimo, no nosso sentimento em favor do outro. E quando estamos fazendo isso, estamos fazendo o quê? Estamos exercitando em nós essas capacitações interiores, ou seja, os potenciais divinos ensinados, ditos inclusive por Jesus, quando nos alertou que todos nós somos deuses.
porém, para que a divindade possa, de fato, transparecer, há que se exercitá-la. Estamos sendo chamados ao exercício de atuarmos em favor do semelhante, pedindo uma intercessão da divindade em favor do outro. E o perdão e a reconciliação entre irmãos, ou seja, porque somos irmãos, quer queiramos, quer não, filhos e filhas do mesmo pai, faz parte do nosso processo evolutivo. E não adianta achar que, de repente, a morte nos liberta dos nossos desafetos. Muito pelo contrário, porque quando ela apresenta o cartão, se nós não observarmos o ensinamento de Jesus, o que acaba acontecendo é que a morte pura e simplesmente facilita o processo obsessivo. Por isso que ele disse, se reconcilia enquanto estás a caminho com ele, enquanto você está vendo. Porque depois que você não vê, a gente não vê, mas ele vê a gente. Olha que situação, né, complicada. Né? E aí ele diz assim, agora você vai me pagar. E às vezes é por conta de besteira. O que o Evangelho nos solicita é que a gente procure se libertar. E a questão da liberdade é não sermos vítimas do acesso obsessivo, seja de que natureza for. Está no ensinamento do Cristo, no vigiai e orai. Então a regra é de não resistência, ou seja, recebida uma ofensa, nós temos duas opções. A opção do mundo, seguir a solução ou comum do mundo, é prender-se à superfície do problema e, naturalmente, que estimula pagar o mal com o mal. Eu vou te devolver na mesma moeda. Ou a segunda opção é a solução evangélica, onde nós vamos à essência do problema. Incentivando não revidar o mal com o mal, mas trabalhar o mal com o bem, com o perdão da ofensa. Até porque a lógica para exercitar o perdão é o seguinte, a reação é um direito que não pertence ao homem, mas sim à lei de Deus. Quando a gente deixa que a justiça seja feita em relação à divindade, a reação da lei de Deus é muito mais poderosa do que a nossa. Não significa que nós vamos nos servir de capacho para as criaturas, sermos usados, absolutamente. É uma questão de bom senso. Mas naquilo que nós não podemos administrar, que nós não conseguimos administrar, existe a lei de causa e efeito. Aquilo que eu produzo para o outro, eu estou produzindo para mim mesmo. Não adianta, em relação à questão da lei, eu já marquei, eu já vinquei a minha existência. Eu não consigo fugir daquilo que eu promovo para o semelhante. Por isso é importante que nós possamos promover o bem. A reação humana não vai afastar nem apagar o mal. O que acaba acontecendo, na aparência, se não for eliminada a causa, ele vai acabar voltando porque reside na criatura. Então existe uma lógica para exercitar o perdão, que é a forma correta de agir. Renunciando à vingança, perdoando a ofensa e não exigindo justiça, porque aquele que perdoa não guarda rancor, não experimenta a despreocupação, a leveza e a alegria. E o perdão passa a ser uma virtude que precisa ser cultivada, ou seja, ele é exercitado. Perdoar se perdoa por exercício, não se perdoa por decreto. Não se gosta do outro por decreto, não se é bom por decreto. Todos esses aspectos precisam ser exercitados para que nós possamos, dessa maneira, na verdade, trabalhar de fato a questão do perdão e a questão de esquecimento, que são coisas diferentes. Porque, geralmente, às vezes a gente ouve assim, esquece isso. Na realidade, esquecimento é uma questão de memória. Uma coisa é perdoar e tirar da frente aquele aspecto que deixa de ter preponderância, deixa de ser o ponto mais importante da nossa vida. É nesse sentido. Nós vamos nos lembrar do problema, mas o problema já não faz mais absolutamente nenhuma alteração em nós. Para a gente perdoar e esquecer completamente, só se a gente perdoar e ter Alzheimer em seguida. Aí a gente esquece de absolutamente tudo, inclusive da pessoa, do problema e coisa do gênero. O fato é, retirar da importância aquilo que precisa e necessita ser resolvido. Ponto, acabou. Dessa maneira.
E aí a gente pode lembrar dos acontecimentos, porém, o mais importante é abandonar os sentimentos negativos relacionados a eles. Ao perdoar, a gente se liberta do passado. E, naturalmente, o exercício do perdão incondicional vai fortalecer a nossa alma para a elevação que nós temos nos horizontes da perfeição do ser. Por isso que Jesus apresentou a questão do filho pródigo, que o filho perde a parte da sua herança, sai de forma imatura, esbanja, acaba com tudo, vai para a miséria e volta para o pai na situação de miserabilidade absoluta, e o pai, em vez de acusá-lo, de pedir isto, de pedir aquilo, de pedir satisfação, de tomar a atitude a respeito do que ou como ele gastou, o pai o recebe como seu filho. É exatamente essa relação do nosso esforço para com Deus, quando nós voltamos às questões do exercício do perdão em relação àqueles que nos ofenderam ou aos quais nós os ofendemos. Por isso é importante nós registrarmos as oportunidades da nossa existência. Para isso a gente trouxe, inclusive, um filme daquele pessoal do canal Amigos da Luz, que fala exatamente sobre o exercício em relação às questões daqueles que nós temos como desafetos, que por vezes, como já dissemos, levamos para a existência inteira aqueles detalhes e os pontos que fazem com que a criatura estacione na vida. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Qualquer coisa mesmo? Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Então, dinheiro. Dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como me fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Então vamos lá, começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro, aquela secretária do meu chefe também, ela não me suporta, também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada. Sua morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Vem da Jequiti. Claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa, me acorda. Irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Eu tava gritando com essa agenda aqui na mão, como um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. Como é o nome aqui sublinhado e tudo? É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Calma aí, cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, o seu Pereira, eu gosto muito.
É para a gente pensar, não é, pessoal? Muita paz a todos. Palestra com humor. Não é bom? Obrigado, Humberto, mais uma vez, como sempre. Agora tem que tomar cuidado, né? Quando a gente pensa numa coisa assim, né? Para ver se a gente tem que colocar que nome a gente vai botar na lista, né? Eu já não sei nem se eu quero lista mais, eu acho que eu vou jogar fora o meu papelzinho. Mas é o que é. Vamos fazer uns anúncios aqui rapidinho para vocês. Lembrando das aulas que a gente tem, né? Para a gente poder se preparar, para a gente poder aprender, para a gente poder estar sempre em direção a um mesmo caminho e não ter que ficar fazendo listinha toda hora aí, né? E apaga nome, bota nome, apaga nome, bota nome. A gente estuda, aprende um pouquinho e vai entendendo cada vez mais como é que a gente tem que lidar com essas coisas todas, né? E principalmente com aquelas coisas que a gente vem fazer, que a gente não vem a passeio. Isso aí é verdade. Então a gente tem aula aqui no KCSF todas as quartas-feiras, todos os ciclos, são quatro ciclos que a gente está tendo esse semestre. E a gente tem as quartas-feiras começando às 8 da noite. Às quintas-feiras a gente tem aula que começa às 7 da noite. E aos domingos às 9h30 da manhã. Então, estudar é a melhor forma de a gente poder entrar em contato com as coisas que a gente não sabe. Né? E através disso é que a gente começa a entender as outras coisas. Tá? Lembrando a vocês que a gente tem agora também um curso de inglês que está no início. É todas as segundas-feiras de 8 às 9h30 da noite. Para ajudar aqueles que ainda não falam bem o inglês e que ainda estão chegando e essas coisas todas. Então, os professores de inglês que estão aí com a gente, o Amauri, o Luiz Crescente, o Luiz Médici, o Paulo, e tem mais gente também se voluntariando e ajudando. Essas pessoas estão reunindo todas as segundas-feiras aqueles que são interessados e eles mesmos vão dividir em níveis diferenciados, obviamente, para não ficar todo mundo no mesmo lugar e aí tem um mais lá na frente, outro mais aqui atrás. É igual a evolução do espírito, a evolução do inglês também é assim. Aí você vai para lá e vem para cá e vai aprendendo conforme vai indo, né? Então é bom vocês saberem, quem quiser e quem estiver interessado, inscrições abertas aí na livraria sempre, a todo momento. Em setembro, a gente tem uns avisos, eu tenho uns outros avisos aqui escritos também que eu vou ler para vocês. Bom, setembro a gente está aí com as palestras. Na próxima quinta-feira, está aqui do lado de lá, a gente vai ter o Gilberto com a gente na palestra de inglês. Lembrando a vocês que as palestras de inglês são todas traduzidas para o português, tem tradução simultânea, então pode vir, mesmo que não entenda o inglês, pode vir que está sempre sendo traduzido simultaneamente. Nessa próxima quinta-feira, no dia 28, o Gilberto vai estar falando para a gente sobre attainment, que é a sintonia, ok? Aí a gente tem na quinta-feira, dia 28, no sábado, a gente vai ter a parábola do joio e do trigo. Eu estou só vendo aqui que eu acho que a quinta-feira... tá certo, é isso mesmo. É porque a quinta é lá para a próxima quinta. Aí nesse sábado que está chegando agora, eu falei assim, o sábado está antes? Não tem problema, não esquece. Esse sou eu, né, gente? Quem não conhece está conhecendo agora, né? No sábado a gente vai ter Cleia. Cleinha estava por aqui agora, mas ela vai falar para a gente sobre a parábola do joio e do trigo, que o sábado é o sábado do Evangelho, os temas são sempre do Evangelho. Então ela vem para falar para a gente sobre essa parábola. E no domingo a gente vai ter a nossa amiga do Cefa, Tereza Aires, que vem falar para a gente, o tema dela vai ser Alegria de Viver. E ela vem aí ficar com a gente. Lembrando também a vocês que no domingo a gente tem o nosso almoço também, sempre depois da nossa palestra, tem os passes e tem o almoço. Nesse próximo domingo vai ser estrogonofe, se não me engano, delicioso, acompanhado de arroz, de salada, batata palha. Então é sempre gostoso a gente almoçar aqui, além do que, quando a gente está almoçando aqui, a gente está ajudando a nossa casa, tá sempre ajudando na manutenção da casa. Todo mundo sabe que 2017 é o ano dos 15 anos do KSSF, ok? Então a gente está trazendo durante todo esse ano, como vocês sabem, várias pessoas e vários palestrantes e várias coisas acontecendo. A gente teve aí o furacão que
né, teve uns probleminhas aí, nós não pudemos trazer Rossandro, não por causa do furacão, mas ele também teve um probleminha de saúde, mas a gente continua aí na nossa caminhada e trazendo para vocês no próximo domingo, não, no dia 1º de outubro, que é domingo, a gente vai trazer o Luiz Hu, que vai estar aqui com a gente para falar sobre a palestra 15 Vidas Passadas. O Luiz Hu, para quem não conhece, ele faz um trabalho muito bonito no Brasil, com crianças e é palestrante também, logicamente. Ele é designer também, que eu sei, por isso que ele trabalha com as crianças, ele faz revistas infantis. Inclusive, ele já fez uma revista com o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, do lado espiritual. Então, é bem legal o trabalho dele. Ele está fazendo um trabalho em conjunto com o CYD, que é também da Federação Espírita da Flórida, trazendo e fazendo todo o design de uma revistinha também espírita, feita especialmente aqui para a evangelização infantil e infanto-juvenil nos Estados Unidos. Então ele faz um trabalho muito bom e vem aí falar para a gente no dia 1º de outubro sobre 15 vidas passadas. Então save the date para estar aqui todo mundo 11h30, porque ele é um palestrante muito bom e tem várias coisas para falar para a gente. E dentro desses 15 anos, a gente também traz um Save the Date para vocês, que a partir do dia 7 de outubro até o dia 12, a gente vai ter Arthur Valadares aqui com a gente. O Arthur também é um palestrante novo, como vocês podem ver pela foto, mas é um palestrante de peso, vem falar para a gente sobre vários assuntos e vários temas. E ele fica do dia 7 ao dia 12, entre o KSSF e também em outras casas. No dia 7 de outubro, que é sábado, ele está aqui com a gente. No domingo também ele está com a gente na parte da manhã às 11h30, no nosso horário normal. No mesmo domingo à noite, ele vai ao Christian Charity Spirit Center, que é o Caridade, né, que tá agora de casa nova, em Margate, para quem não sabe. No dia 9, na segunda-feira, ele está no Cefa, fazendo uma palestra lá em Miami Lakes, no Cefa, Miami Lakes, né? Miami Gardens, no Cefa. No dia 10, na terça, ele está aqui em Boca, no Chico Xavier. E aí, dia 11, ele volta aqui para a gente. Dia 11, como é quarta-feira, nós não temos palestra, mas ele vem dar uma aula especial para todos os alunos. Um aulão para todos os ciclos e todo mundo vem assistir, com certeza, que vai ser muito bom. E no dia 12, então, que é quinta-feira, ele finaliza a estada dele aqui no sul da Flórida, aqui no KSSF também, com mais uma palestra. Os temas das palestras e todos os detalhes vocês podem encontrar no site do KSSF, no Facebook a gente está colocando daqui a pouquinho, no Network também vai ter notícia sobre isso. Então é só se manter informado e ele está vindo aí com a gente, para ficar aí com a gente esse tempo todo. Lembrando que depois do dia 12 de outubro, quando ele termina aqui no sul da Flórida, ele vai para Atlanta, porque ele vai participar do Congresso Espírita da Geórgia. Então ele vai para Atlanta e fica lá no dia 14 e 15. Então quem tem amigos em Atlanta também, lá na Geórgia, pode falar para os amigos que ele vai estar lá também no dia 14 e no dia 15 de outubro. Ok? Avisos dados. Relembrando todos que nada de fazer listinha para poder botar os nomezinhos lá. Então a gente deixa a listinha de lado por enquanto e vamos fazer uma prece final. Nós vamos ter os passes espirituais, como a gente tem sempre. Os interessados podem permanecer sentados, serão chamados. E gostaria de lembrar que aquelas pessoas que estão no tratamento de hoje, depois da prece final, podem se dirigir até a sala próxima da cantina para a gente poder iniciar o tratamento. Então nós cerramos os nossos olhos por mais alguns minutos, mantendo conosco este amor maravilhoso que recebemos, essa luz que recebemos hoje através da palestra, através desse estudo que tivemos, através da presença inspirada do nosso amigo Humberto, que trouxe para a gente tantas coisas que muitas vezes talvez nós podemos ouvir todos os dias, podemos passar por elas, mas muitas vezes nós não deixamos que elas entrem no nosso espírito e no nosso coração. A importância do perdão e a importância da reconciliação, muitas vezes nós não a temos. A gente apenas sabe da existência do perdão e da reconciliação. Mas muitas vezes nós não queremos admitir ou não queremos praticar. Ou muitas vezes nós não temos nem mesmo a coragem de praticar. E é por isso, Pai, que nós elevamos o nosso pensamento a Ti, neste momento, para pedir a Ti e pedir a todos os espíritos que nos acompanham, os nossos mentores, os nossos amigos, os familiares, a todos que oram
por nós e conosco, para que nós sejamos cada vez mais fortes e que tenhamos cada vez mais consciência da Tua luz em nós, porque é a Sua luz, Pai, que vai nos dirigir, que vai iluminar os nossos caminhos e que vai nos mostrar que cada passo que nós daremos em direção a Ti, ele será feito e deverá ser feito em bases sólidas. E as bases mais sólidas que temos são os Seus ensinamentos, o Seu amor e a capacidade de perdoar o nosso próximo. Faz com que enxerguemos as nossas missões, faz com que possamos realmente cumprir as nossas missões, conosco e com os nossos desafetos que na verdade são irmãos que encontramos novamente para nos reunir no Seu amor. Que a Sua luz nos acompanhe e que nós possamos ser exemplo para todos aqueles que nos acompanham, assim como Tu és o nosso exemplo, hoje e sempre. Que assim seja.